Com o número crescente de casos de coronavírus no país, o sistema de saúde brasileiro tem ficado cada vez mais sobrecarregado. Ao menos 6 estados já vivem situação de colapso, inclusive na rede particular. Com isso, a contratação de leitos de UTI em hospitais particulares já não é uma opção. Falta de estrutura que obriga profissionais da saúde a escolherem quem deverá ou não ser encaminhado à unidade de tratamento intensivo. Falaremos sobre a capacidade do sistema de saúde durante a pandemia no Estúdio News, que começa agora. E para falar sobre esse tema, eu converso com Lara Kretzer, médica intensivista e membro do Comitê de Terminalidade da Vida e Cuidados Paliativos da AMIB, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Doutora Lara, seja muito bem-vinda e obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News. Olá, Gustavo. Como você está? Tudo bem? Doutora, eu queria começar conversando com você sobre exatamente a realidade do sistema de saúde atual. Você é médica intensivista e sabe perfeitamente como é que ela está. Você poderia descrever para a gente e para o pessoal que está em casa qual é a situação dos hospitais diante dessa pandemia? Claro. O Brasil ele é um país bastante grande. Dependendo da região do país ou da cidade que você está, as realidades elas estão bastante diversas nesse momento. Algumas cidades, sem a menor dúvida, já estão enfrentando uma situação de colapso do sistema de saúde, onde o número de pacientes vítimas da Covid que estão com a doença, com uma manifestação bastante grave, que precisam de recursos escassos, como, por exemplo, leitos de UTI, aparelhos para respirar, já é muito maior do que o sistema está conseguindo dar conta. Doutor, os respiradores são os principais instrumentos dos médicos nessa luta contra a Covid-19. Mas, infelizmente, não tem respirador. Há cidades que nunca viram um respirador. Antes de entrar no tópico respirador, eu queria falar sobre a habilidade dos profissionais para saber usar o respirador, que é algo que pouco se fala, mas é necessário uma equipe especializada no trato com esse equipamento, não? Perfeito. Não é apenas uma questão de comprar um número maior de respiradores, a gente precisa ter uma equipe treinada para fazer o bom uso dessa estratégia terapêutica. Então, você precisa ter um treinamento mínimo para os profissionais poderem utilizar esse recurso terapêutico com segurança. Então, você precisa ter intensivistas ou pessoas que têm alguma experiência prévia em UTI para poder fazer o bom uso dessa estratégia. E da mesma maneira, o ideal é que você tenha uma equipe de fisioterapeutas, uma equipe de enfermeiros que saiba também cuidar do paciente que está recebendo esse tipo de suporte de vida. E, doutora, entrando ainda nesse assunto sobre os respiradores, a gente viu em muitas imagens pelo Brasil afora táticas para tentar driblar essa falta de respiradores. Como você enxerga isso? Ou seja, tentar buscar maneiras de ainda assim atender o paciente que necessita do respirador, mesmo não tendo. O paciente que ele está muito grave, que ele está tendo um quadro respiratório bastante grave, ele de fato vai precisar de um aparelho para respirar, um ventilador mecânico apropriado, não vai dar para ser uma adaptação. Adaptações a gente vai poder utilizar por um período muito curto de tempo, apenas enquanto a gente espera que um aparelho ou um leito de UTI fique disponível. Mas o paciente que está muito grave, com o pulmão muito comprometido, não tem como a gente utilizar uma estratégia que seja inferior a um bom aparelho para respirar. Então, como uma medida emergencial e de muito curto prazo, às vezes pode funcionar, mas para aquele paciente que já está bastante grave, provavelmente elas não vão dar conta. O ideal é que, desde o começo, esses pacientes estivessem recebendo, sim, estratégias regulamentadas, que a gente já utiliza normalmente e que estão sendo aplicadas por profissionais treinados para isso. Senão, a gente corre o risco de piorar os desfechos daquele paciente, ou seja, de tornar um quadro grave ainda pior. E, doutora, com a falta de respiradores, existe algum protocolo para determinar quais pacientes devem ter prioridade para a UTI e também para o uso desses respiradores? Sim, nós desenvolvemos um protocolo exatamente para esse tipo de situação.
É importante a gente entender que esse modelo de triagem que a gente desenvolveu não é um modelo de triagem para ser utilizado em situações de atendimento convencional, onde às vezes existe uma certa escassez crônica, mas não é o nível de escassez que a gente está lidando aqui diante da pandemia de Covid. Aqui a gente está falando de uma escassez ou de uma diferença entre o número de pacientes que precisam dos leitos de UTI ou dos ventiladores e aquilo que o sistema de saúde consegue oferecer. Quando o sistema de saúde ele entra em colapso, ou seja, quando todas aquelas medidas anteriores, que são tentativas de ampliar a rede de assistência emergencial, tentativas de melhorar a distribuição de leitos, para que a gente não acabe numa situação onde você tem um hospital com um número muito grande de pacientes precisando de respiradores e um outro hospital na mesma cidade que tem leitos disponíveis. Então, a gente precisa agilizar, a gente precisa ter um bom alinhamento do sistema de distribuição de leitos ou de regulação de leitos de UTI. Quando, após tudo isso feito, a gente ainda assim se depara com um número muito grande de pacientes que o sistema não acomoda, e infelizmente a Covid ela vai nos expor a esse risco. Algumas cidades do país até já estão vivendo algo dessa natureza, e infelizmente a gente vai ter que utilizar um sistema de triagem que vai ter como objetivo identificar quais entre aqueles pacientes que estão necessitando os leitos de UTI ou os respiradores que têm maiores chances de se beneficiar uma vez que eles recebam esses recursos. Por quê? O nosso objetivo aqui é salvar o maior número de vidas possível. A gente sabe que a gente vai ter uma mortalidade indesejada. Então, o nosso objetivo é salvar o maior número de vidas possível. E numa situação de colapso do sistema de saúde, a gente só vai conseguir salvar o maior número possível de vidas se a gente conseguir fazer, identificar quais são aqueles pacientes que de fato vão se beneficiar mais. Então, é para isso que a gente precisa um sistema de triagem, e a gente desenvolveu um para ajudar os profissionais de saúde a poderem fazer essas escolhas. Doutora, ainda sobre esse sistema de triagem, a grande parcela da população mais velha é a que mais teme essa doença, muito pelas notícias falarem que justamente essa parcela sofre mais. A idade está nesse sistema, ou seja, a idade é preponderante para decidir se este ou aquele paciente terá acesso ao UTI? No nosso sistema de triagem, não. Em nenhum momento do sistema a idade é um fator ou é um critério que define se o paciente vai receber ou não alguma forma de recurso. Então, a gente tinha uma proposta inicial, que era uma proposta que a gente tinha utilizado como base protocolos internacionais. E esses protocolos internacionais, em grande parte, faziam uso da idade como critério principal, como critério de desempate. Mas a gente sabia desde o começo que talvez isso não viesse a ser bem recebido pela população brasileira, que isso não ia ser de acordo com os valores brasileiros e que talvez isso pudesse esbarrar com o ordenamento jurídico do Brasil. Então, a gente expôs esse modelo inicial, que foi o modelo que a gente adaptou desses protocolos internacionais, a gente expôs a um escrutínio público, a gente consultou profissionais da área do direito, da área da bioética, profissionais da saúde, e, de fato, a maior crítica a esse tipo de protocolo era justamente a inclusão da idade. Então, como resultado desse processo de consulta pública, a gente excluiu a idade como critério. Então, no modelo atual, não existe absolutamente nenhuma menção à idade dos pacientes. Doutora, a gente falou dos respiradores, falou também da necessidade de ter profissionais preparados. Além disso, o que mais está faltando? No começo da pandemia, se falava muito das EPIs, os equipamentos de proteção para os médicos. A gente viu uma força-tarefa até de empresas que não atuavam nessa área, produzindo máscaras, equipamentos. Ainda está faltando equipamento de proteção? Quais outros equipamentos faltam na vida, no cotidiano dos profissionais que trabalham na linha de frente? As EPIs, elas são fundamentais. Para a gente poder prestar uma assistência de qualidade aos pacientes, a gente precisa que os profissionais de saúde estejam bem protegidos. Por quê? Porque se o profissional da saúde estiver vulnerável, ele vai ser afastado, a gente vai ter menos profissionais para poder fazer esse atendimento. Então, as EPIs fazem parte fundamental da estratégia de enfrentamento da Covid. Como eu falei, em alguns lugares do país a gente ainda não entrou em colapso, então as EPIs estão sendo suficientes.
já existem outras partes do país onde as EPIs começam a ser um problema. E qual que é a nossa preocupação? Porque a pandemia de Covid, ela pode se prolongar por um tempo. Então, a gente precisa garantir que essas EPIs estejam disponíveis nesse momento e que a gente consiga manter um fornecimento estável desse material ao longo de um período de tempo que pode ser até mais prolongado do que a gente deseja. Entrando no tema logística, já puxando aí a sua última fala, doutora, na última sexta-feira, o oncologista Nelson Teich deixou o cargo de ministro da Saúde com apenas um mês no comando do ministério. Ele já tinha assumido o cargo no lugar de Mandetta. Eu queria saber, essas mudanças, quais impactos elas causam no sistema de saúde? Essas mudanças no ministério, tem um impacto direto? O que eu diria é que, diante de uma pandemia tão grave quanto a Covid, a população precisa ter orientações muito claras em relação ao que tem que ser feito. A gente precisa de duas coisas. A gente precisa que a população saiba qual é o tipo de isolamento social que a gente está falando em cada estágio da pandemia, então as pessoas precisam saber quais são as orientações que elas devem seguir, a gente precisa ter isso muito claro, a gente tem que ter uma política única. Então o isolamento social ele é fundamental para a gente reduzir as chances de colapso do sistema. E além disso, a gente precisa ter uma política também de enfrentamento que inclua justamente a ampliação da rede emergencial de assistência. Se a gente não tiver essas duas coisas, uma redução das taxas de contaminação e uma ampliação da rede emergencial, infelizmente a gente vai acabar se deparando com uma circunstância tão trágica como essa, que é o colapso do sistema de saúde, onde infelizmente a gente vai ter um número de mortes muito maior do que seria desejado ou apropriado. Doutora, para evitar esse colapso, a gente viu em muitas capitais, em grandes centros, a criação dos hospitais de campanha. Como você tem analisado o funcionamento desses hospitais na ajuda para o combate à Covid-19, claro que tentando entender o tamanho do país, como você mesmo disse, em locais a Covid-19 é muito mais problemática que em outros, mas sobre os hospitais de campanha, o que você pode analisar para a gente? Os hospitais de campanha, eles são, claro, uma estratégia que a gente pode utilizar. Agora, provavelmente, é melhor a gente investir inicialmente os recursos na recuperação e na ativação de leitos, por exemplo, dos hospitais que nós já temos, até porque esse tipo de investimento vai se manter no futuro. Acabada a pandemia, a gente vai ter essa estrutura que vai ficar nos hospitais. Mas quando a gente vence a capacidade de contingência dos hospitais, aí sim a gente vai precisar outras estruturas e os hospitais de campanha, eles são uma dessas estratégias que podem ser utilizadas. Agora, claro, além do hospital de campanha, a gente precisa ter os aparelhos, né, ou a estrutura apropriada para que a gente possa cuidar bem do paciente e, claro, uma equipe de profissionais da saúde treinadas o suficiente para poder oferecer esse cuidado de uma maneira apropriada. Então, não é só a estrutura física, a gente precisa ter todos os aparelhos que possam oferecer o suporte que o paciente precisa, acesso aos medicamentos, os insumos de uma maneira geral, mas também profissionais de saúde capacitados, minimamente capacitados para poder oferecer esse tipo de cuidado. Doutor, agora eu quero falar justamente dos profissionais da saúde. Vocês estão enfrentando uma situação totalmente fora do normal, trabalhando diversas horas em situação de estresse ao extremo. Como tem sido essa rotina de vocês, profissionais? Há uma ajuda entre todos? Como manter a sanidade mental vendo pessoas na situação que vocês veem diariamente? Uma das coisas que mais me chamou a atenção no começo, quando a gente começou a se deparar com a possibilidade concreta da pandemia chegar aqui no Brasil, foi perceber esse espírito de cooperação entre os profissionais da saúde. E o que eu vi era todo mundo à nossa volta, começando a se preparar para receber esse influxo muito maior de pacientes. Então, fazia tempo que eu não via esse espírito de cooperação, e isso é muito bom de ver. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia está vindo às custas de talvez um dano para a saúde física e mental dos profissionais, não só pelo risco de exposição, mas também pelas longas horas trabalhadas. Um outro aspecto que é muito, que compromete muito o nosso bem-estar enquanto profissional é justamente esse
esse tipo de tragédia, de drama, que é assistir um número tão grande de pessoas que precisam receber atendimento médico. Muitas vezes a gente não vai conseguir dar assistência apropriada a todos os pacientes. Esse tipo de questão, como fazer escolhas, quem vai receber um respirador ou não, isso é muito duro. Então, eu não tenho dúvidas que no final desse processo a gente vai ter potencialmente uma incidência de problemas de saúde física e mental associadas ao trabalho e que foram, claro, precipitadas pela pandemia e eu diria até pelas condições de trabalho que nem sempre são ideais. Doutora, eu queria entrar no tema agora para falar sobre o sistema de ensino da área de saúde direcionado para pandemias. É algo completamente novo. O sistema de ensino preparava os profissionais, você e outros profissionais, para lidar com uma situação limite como essa? E ainda, para o futuro, você acredita que isso terá que ter mais foco, principalmente nas universidades, no preparo dos profissionais para lidar com uma situação limite como a que a gente está vivendo? Eu não tenho a menor dúvida que a gente vai aprender muitas lições com essa pandemia, até porque essa é apenas uma entre tantas outras que nós podemos estar expostos. E é o que a gente está percebendo que a gente tinha que estar mais preparado. Os profissionais da saúde precisam ser treinados para fazer esse tipo de atendimento, e esse treinamento tem que acontecer na escola, tem que acontecer nos nossos ambientes de trabalho também. A gente precisa estar sendo sempre reciclado em relação às melhores práticas na atenção do paciente diante de circunstâncias de catástrofe e de pandemias. E eu não tenho a menor dúvida que, acabada essa pandemia, e eu espero que ela acabe logo, mas a gente tem que estar preparado para que ela seja mais prolongada do que a gente deseja, mas eu espero que no final de tudo isso a gente tire algumas lições. E uma delas, com certeza, vai ser de que a gente precisa investir melhor no treinamento de profissionais da saúde para dar conta de lidar com esse tipo de circunstância, uma grande catástrofe ou mesmo pandemias. Doutora Lara, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco. Obrigado, até uma próxima e força no trabalho de você e de tantos outros profissionais da saúde. Obrigado. Muito obrigada, foi um prazer, estamos sempre à disposição. O Estúdio News vai para um rápido intervalo e volta já, não saia daí. O Estúdio News está de volta e agora eu converso com Cleiton Pascarelli, jornalista e apresentador da Record TV Manaus. Cleiton, antes de mais nada, obrigado pela sua participação aqui conosco no Estúdio News. Eu que agradeço aí o convite, né? Estamos aqui para falar da nossa realidade e também falar aí desse grande problema, né, que a gente está enfrentando aqui em Manaus, no estado do Amazonas. Estou à disposição aí. Cleiton, vamos falar então da situação no Amazonas, que já registrou um aumento aí de mais de 1000% em número de casos e mortes por coronavírus. Como é que está a situação hoje em Manaus? No começo a gente viu imagens chocantes, hoje a situação já está começando a entrar sob controle ou ainda não? Está muito longe da gente usar esse termo sob controle? Agora nós atingimos a marca de mais de 20 mil pessoas com casos confirmados de coronavírus, mesmo que a Fundação de Vigilância em Saúde aqui do governo do Amazonas afirme que mais de 11 mil pessoas já estão fora do período de transmissão, Gustavo. Mas há cerca de uma semana, a diretora-presidente da FVS falava que o Amazonas iria começar a declinar, né, a reduzir aí o número de casos, mas havia a possibilidade de ter um segundo pico. E, frente a isso, a gente tem conseguido informações, por exemplo, de que nesse domingo, no Hospital 28 de Agosto, por exemplo, que tem sido aí um dos hospitais que tem recebido muita gente, não foi registrada nenhuma morte. E eles comemoraram muito essa questão. Então, estamos, sim, talvez com o pico reduzindo, né, a quantidade de pessoas infectadas, a quantidade de internações e até mesmo a quantidade de mortes tem caído. Mas as autoridades se preocupam com a possibilidade aí de um outro pico, ou de um aumento do número de infectados.
Cleiton, quando a gente fala do Amazonas, a gente falou bastante de Manaus, né, da situação em Manaus. Agora, eu vejo também a preocupação com a interiorização dos casos. E o estado do Amazonas tem suas peculiaridades, como a distância muito grande de cidades para hospitais que possam atender essas famílias. Eu queria que você explicasse esse medo que a Covid traz se ela interiorizar em todo o estado do Amazonas. Pra você ter uma ideia, Gustavo, o Amazonas tem 62 municípios, contando com a capital. 61 municípios estão no interior, como você bem falou, existe uma distância geográfica entre eles que você não encontra em lugar nenhum do Brasil ou talvez do mundo, né? Porque a distância territorial é muito grande, além disso, as nossas estradas são os nossos rios. Então, o transporte é muito caro, o transporte acaba sendo um grande problema para as pessoas. E aqui no Amazonas, se a capital hoje está enfrentando essa dificuldade toda de atendimento, o interior está enfrentando mais ainda, porque existe uma escassez de leitos, escassez de médicos, de profissionais, de enfermagem, enfim. Então, eles estão com um grande problema. E dos 61 municípios que nós temos no interior do Amazonas, somente 2 não registraram casos de Covid-19 até agora. Em todos os outros, há casos confirmados. Para você ter uma ideia, hoje são confirmados dos 20.328 casos que o governo deu como, como positivos, né, para a Covid-19. Hoje, no interior do Amazonas, são quase 10 mil, são 9.921 casos, quase 49% do número de casos aí, e isso tem sido um grande problema. O governo do Amazonas diz que não precisa ampliar o número de leitos no interior, porque eles têm aviões contratados que fazem esse transporte de pessoas, caso seja necessário. É bom lembrar aqui que os primeiros mortos por conta da Covid acabaram sofrendo muito também por conta desse traslado, né? Essa vinda para Manaus. Agravaram no interior, esperaram uma UTI aérea que foi buscar, quando chegou aqui já chegou com muitas complicações e vieram a óbito. Então, essa é a nossa realidade aqui, não é fácil, Gustavo, não é fácil. Cleiton, você falou aí da questão do governo, eu queria tentar juntar os dois, tanto governo e população. Como o governo tem atuado, a gente sabe que tem uma crise política também aí no estado, e como a população tem respeitado ou não tem respeitado o isolamento social. Pois é, o governo tem feito, é um governo novo, né? A gente sabe que o governador Wilson Lima nunca foi político, ele é jornalista por formação e tem enfrentado uma barra com a oposição, complicando ainda mais a gestão do governo dele, mas a população, no início dos decretos, nós estamos aí com mais de 45 dias, né, dos decretos que vêm sendo prorrogados, os decretos de isolamento social, e acabou que a população não aguenta mais ficar em casa. Então, você anda, por exemplo, no centro de Manaus, na zona leste de Manaus, em várias áreas de feira, comércios, e, lamentavelmente, as pessoas estão ignorando o decreto de isolamento social. Pior do que saírem de casa e aí para suas necessidades mesmo. Hoje a gente vê pessoas, por exemplo, que evitam de comprar muitas coisas na feira ou no supermercado. E aí elas vão diariamente ao supermercado com a justificativa de que precisam comprar, né, os mantimentos. E o pior de tudo é que nem todas usam máscaras. Ainda há pessoas que são reticentes e não utilizam a máscara. Mesmo que a Prefeitura de Manaus já tenha baixado um decreto também aqui, obrigando as pessoas a utilizarem a máscara. Mas existe esse conflito aí e o sistema de segurança pública aqui do Amazonas, que já montou várias operações, não consegue controlar. Cleiton, eu queria, na nossa conversa agora, trazer um pouco do seu lado pessoal. Afinal, você foi diagnosticado com o novo coronavírus. Como foi passar por esse medo da doença, que era uma coisa nova? Conta pra gente, compartilhe um pouco do que foi ter o coronavírus. Gustavo, eu gosto muito de falar com as pessoas, mas eu tenho muito receio na maioria das vezes, né, porque eu não enfrentei muitas dificuldades como a gente tem visto aí, mas eu vou explicar o porquê, né?
A gente que trabalha com voz, você sabe, a gente tem que estar cuidando constantemente das cordas vocais, né? Das amígdalas e tudo mais. E eu, desde criança, porque as minhas amígdalas são hipertrofiadas, elas são grandes, elas tendem a inflamar com facilidade. Então, qualquer situação de inflamação das minhas amígdalas, eu corro logo para o meu médico, o doutor Luiz Avelino Júnior, que me acompanha há muitos anos. E foi o que aconteceu antes de eu diagnosticar o coronavírus. Uma semana antes, eu comecei com pontos de pus nas amígdalas, desculpa explicar, mas é para que as pessoas entendam e ser o mais didático possível. E aí corri para o doutor Luiz e ele já entrou com medicação, né? E aí, quando eu, neste quadro, já estava com 5 dias, comecei a apresentar cansaço, eu comuniquei à empresa, a empresa, então, resolveu me dar folgas para que eu fizesse o exame e reavaliasse aí se eu voltava a trabalhar ou não. O doutor Luiz, então, pediu para que eu fizesse o PCR, né, o exame PCR, fiquei aguardando em casa, e aí veio a confirmação de coronavírus, por conta do cansaço. Agora, o que eu passei em casa? Muito cansaço, para você ter ideia, para sair do quarto, ir na cozinha e voltar, eu já chegava cansado, parecia que eu tinha passado meia hora numa maratona, e tive um dia com febres e dores pelo corpo, mas como eu já estava sendo medicado há cerca de uma semana, talvez por isso o impacto não tenha sido maior. Cleiton, você tem anos na profissão, já passou por muita coisa. Como é que é passar por uma situação como essa? Você é apresentador do Balanço Geral aí do Amazonas. Você sente uma obrigação maior em tentar passar cada vez mais a informação precisa para as pessoas conseguirem entender sobre o que a gente está falando, sobre o risco da pandemia? A gente enfrenta um grande problema hoje por conta da história das fake news, né? Por conta também da situação do grande surgimento de blogs, sites, enfim. Hoje todo mundo, né, pode abrir ali qualquer rede social e começar a anunciar o que bem entender. Nós estamos num país livre, com a liberdade de expressão e tal. A gente precisa aprender a separar o que é liberdade de expressão e o que é liberdade de imprensa. Eu introduzo sempre assim, quando eu vou dar algumas palestras, porque as pessoas, às vezes, dizem bem assim, mas vocês dizem isso, aquilo outro, enfim, e não é muita verdade. Espera lá, a imprensa, né, os veículos tradicionais de comunicação, que têm ali a obrigatoriedade de buscar a verdade, tem um papel. Diferente daqueles que surgem da noite para o dia e começam a noticiar coisas malucas. O que eu digo com relação a isso? É que é complicado demais a gente colocar na cabeça das pessoas que, diferente de uma tragédia, 11 de setembro, né, morreram mais de 1.000 pessoas num único dia, Brumadinho, e outras situações que foram muito rápidas e muito chocantes, fazem com que as pessoas se toquem mais e se sensibilizem muito mais. Como a gente está numa cobertura aí de 2, 3 meses, né? A gente calcular, são quase 90 dias, ou até mais, dependendo da situação e da localidade que esteja assistindo a gente, as pessoas vão meio que caindo no esquecimento. Não, isso é coisa da imprensa. Não é bem assim. A gente não tem como avaliar ainda a Covid-19 coronavírus como uma doença, um H1N1, por exemplo. Né? Se a gente for avaliar, desde que surgiu o H1N1 já matou mais gente, ok. Mas em pouco tempo, eu nunca tinha visto. Gustavo. É triste. Cleiton, outro grande problema é que essa pandemia, claro, afeta a nossa economia. Manaus tem tido dificuldades, os índices de desemprego têm aumentado. Como você tem visto isso na população? A preocupação, além da saúde, mas a preocupação em ter um emprego, em não necessitar ir para a informalidade, ou seja, isso causa ainda mais medo para as pessoas. Talvez as pessoas tenham mais medo justamente do desemprego do que propriamente da doença, não? Não, com certeza absoluta. A gente já teve casos aqui em Manaus de restaurantes tradicionais que fecharam as portas. Anunciaram que após a pandemia iriam avaliar se reabririam de novo. Indústrias da Zona Franca de Manaus aqui que passaram algo em torno de um mês, ou com férias coletivas, ou desligaram trabalhadores,
mas estão enfrentando dificuldades, estão buscando retomar agora, né, com o incentivo aí do governo. Incentivo que eu digo não financeiro ou por redução de impostos, mas a busca, a conversa, né, para que as empresas consigam. Nós colocamos no Jornal da Record essa semana uma reportagem que mostra uma empresa do distrito que fabrica motocicletas que resolveu voltar, só que todos os funcionários precisaram passar pelo exame do coronavírus, que detecta o coronavírus, e uma surpresa para eles. Eles esperavam que algo em torno de 5% até 10% dos trabalhores talvez já tivessem pego aí a Covid-19. Mas mais de 30%, algo em torno de 35% dos trabalhadores que fizeram o teste apresentaram ali a sorologia, né? Porque já tinham passado aí pela Covid-19. Agora, muitos deles assintomáticos, tá, Gustavo? Então, essa questão da economia tem, sim, sido um grande problema e tem sido a maior preocupação das pessoas. Cleiton, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco para falar do estado do Amazonas. Um forte abraço e todo sucesso para você e para a sua equipe. Cleiton. Contem sempre com a gente, precisando, estamos aqui. O que a gente gosta mesmo é de mostrar a nossa realidade aí para o Brasil, para o mundo, para que todo mundo fique sabendo o que acontece por aqui também. E fiquem à vontade, é só chamar. Forte abraço, Cleiton. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com Cleiton Pascarelli, jornalista e apresentador da Record TV Manaus, e Lara Kretzer, médica intensivista e membro do Comitê de Terminalidade da Vida e Cuidados Paliativos da AMIB, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube e também pelo nosso podcast, disponível nas plataformas Spotify e Deezer. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau.